1984, George Orwell. Parte 1, capítulo 8. De algum lugar, no fim de uma viela, o cheiro de café sendo torrado. Café de verdade, não café Vitória. Pairava pela rua. Winston parou involuntariamente. Por 2 segundos, talvez, rememorou um mundo quase esquecido de sua infância. Então, uma porta bateu e interrompeu o cheiro abruptamente. Ele havia caminhado vários quilômetros por ruas pavimentadas e sua úlcera varicosa latejava. Era a segunda vez em 3 semanas que deixava de ir ao centro comunitário à noite. Um ato imprudente, pois na certa a quantidade das idas era cuidadosamente verificada. Em princípio, um membro do partido não tinha tempo livre e jamais ficava sozinho, a não ser na cama. Supunha-se que quando não estivesse trabalhando, comendo ou dormindo, deveria participar de alguma recreação comunitária. Fazer alguma coisa que sugerisse gosto pela solidão, até mesmo sair para caminhar sozinho, era sempre um tanto arriscado. Existia uma palavra para isso em novo idioma: vida própria, que significava individualismo e excentricidade. Mas naquela noite, ao sair do ministério, o perfume do ar de abril o chamara. O céu exibia o tom de azul mais quente que ele já vira naquele ano. E então a noite longa e barulhenta no centro comunitário, com seus jogos tediosos e cansativos, as leituras, a camaradagem rachada, unida pelo gin, parecia insuportável. Em um impulso, ele desviou da parada do ônibus e vagou a esmo pelas entranhas labirínticas de Londres. Primeiro ao sul, depois a leste, então para o norte, perdendo-se em ruas desconhecidas e mal se importando com a direção que tomava. Se há esperança, escrevera no diário, é nos proletas. As palavras voltaram em loop, declarando uma verdade mística e um absurdo palpável. Ele estava em algum lugar das favelas indistintas, escuras, ao norte e a leste do que antes era a estação São Pancrácio. Andava por uma rua de paralelepípedos, com pequenos sobrados de portas desgastadas que davam direito para a calçada, e curiosamente sugeriam buracos de rato. Havia poças de água suja aqui e ali, entre os paralelepípedos, para dentro e para fora das portas, e ao longo das vielas que se ramificavam em cada ponta. Pessoas se amontoavam em quantidades espantosas. Meninas na flor da idade com lábios pintados cruamente, e jovens que as perseguiam. Mulheres gordas que perambulavam mostrando como as meninas seriam dali a 10 anos. Velhos encurvados se arrastando, com os pés virados para fora. Crianças descalças e esfarrapadas que brincavam nas poças e se dispersavam com os gritos zangados das mães. Cerca de 1/4 das janelas da rua estava partido e fechado com um papelão. A maior parte das pessoas não dava atenção a Winston. Umas poucas o observaram com alguma curiosidade contida. 2 mulheres grandes, com antebraços vermelhos como tijolos, cruzados por cima dos aventais, conversavam na calçada. Winston captou fragmentos da conversa conforme se aproximou. Eu falei para ela. Tá tudo muito bem. Eu falei. Mas se você tivesse no meu lugar, você tinha feito a mesma coisa que eu fiz. Criticar é fácil, eu falei. Mas você não tem os mesmos problemas que eu tenho. Ah, disse a outra, é bem isso. É bem assim mesmo. As vozes agudas pararam abruptamente. As mulheres o mediram em silêncio hostil enquanto ele passava. Mas não era hostilidade, exatamente, apenas um cansaço. Um susto momentâneo,
como a passagem de algum animal desconhecido. O macacão azul do partido não podia ser uma visão comum em uma rua como aquela. Na verdade, não era prudente ser visto em tais lugares, a menos que você tivesse assuntos específicos a tratar. As patrulhas poderiam pará-lo se por acaso o encontrassem. Abre aspas. Posso ver seus documentos, camarada? O que está fazendo aqui? A que horas saiu do trabalho? Este é seu caminho habitual para casa? Fecha aspas. E assim por diante. Não existia regra contra andar para casa por uma rota incomum, mas era suficiente para atrair a atenção se a polícia do pensamento ficasse sabendo. De repente, a rua inteira entrou em alvoroço. Houve gritos de alerta de todos os lados. As pessoas corriam para dentro de casa como coelhos. Uma jovem saiu de uma porta um pouco à frente de Winston. Agarrou uma criancinha que brincava na poça. Envolveu-a com o avental e saltou para dentro de novo. Tudo em um só movimento. No mesmo instante, um homem de paletó preto pregueado, saído de uma viela lateral, correu na direção de Winston apontando, agitado para o céu. Vapor! Ele berrou. Cuidado aí, chefe! Proteja-se! Abaixe rápido! Vapor era o apelido que por alguma razão os proletas tinham dado às bombas. Winston imediatamente se jogou no chão, com o rosto para baixo. Os proletas estavam quase sempre certos quando davam conselhos desse tipo. Pareciam ter algum tipo de instinto que lhes dizia, com vários segundos de antecedência, quando um foguete viria, embora estes supostamente voassem mais depressa do que o som. Winston protegeu a cabeça com os braços. Houve um estrondo que pareceu levantar o calçamento. Ele sentiu algo cair em suas costas. Quando se levantou, descobriu que estava coberto de cacos de vidro da janela mais próxima. Seguiu andando. A bomba tinha demolido um grupo de casas 200 metros acima na rua. Uma coluna preta de fumaça pairava no céu, e abaixo dela formara-se uma nuvem de poeira de gesso, em meio à qual uma multidão já se apinhava ao redor das ruínas. Havia uma pequena pilha de reboco na calçada, e no meio dela Winston viu um filete vermelho brilhante. Quando se aproximou, notou que se tratava de uma mão humana seccionada na altura do punho. Exceto pelo cotoco sangrento, a mão estava completamente branca, como se fosse um molde de gesso. Ele a chutou para a sarjeta, e depois, para evitar a multidão, desceu uma rua à direita. Em 3 ou 4 minutos já estava fora da área que a bomba atingira, e a vida miserável superlotada das ruas seguia como se nada tivesse acontecido. Eram quase 20 horas, e as lojas de bebidas que os proletas frequentavam, e que chamavam de bares, estavam entupidas de gente. De cada porta, vai e vem imunda, infinitamente se abrindo e fechando, saía um cheiro de urina, serragem e cerveja azeda. No ângulo formado pela fachada projetada de uma casa, 3 homens estavam de pé, muito juntos. O do centro segurando um jornal dobrado que os outros 2 liam por cima de seu ombro. Mesmo antes de se aproximar o suficiente para decifrar a expressão nos rostos, Winston pôde ver o interesse em cada músculo de seus corpos. O que liam era obviamente alguma notícia muito séria. A alguns passos de distância, ele viu que, de repente, o grupo se separou e 2 dos homens começaram uma altercação violenta. Por um instante, pareceram prestes a trocar sopapos. Mas será possível que você não está me ouvindo? Tô falando que nenhum número que acaba em 7 ganhou nos últimos 14 meses. Ganhou, sim. Não ganhou. Em casa eu tenho todos os dos últimos 2 anos anotados em um pedaço de papel. Eu anoto com a precisão de um maldito relógio. E tô falando, nenhum número que acaba em 7. Ganhou, um 7 ganhou.
Eu posso até falar o maldito número, ele acabava em 407. Foi em fevereiro, na segunda semana de fevereiro. Fevereiro a sua mãe. Eu tenho tudo anotado, preto no branco, e tô falando nenhum número. Ah, enfiem, disse o terceiro homem. Eles conversavam sobre a loteria. Winston olhou para trás ao se afastar por 30 metros. Ainda os viu discutindo, com rostos vívidos, passionais. A loteria e seu pagamento semanal de prêmios milionários era o único evento público aos quais os proletas davam realmente atenção. Era provável que existissem alguns milhões para quem a loteria era a principal, se não a única, razão para continuarem vivos. Era seu deleite, sua alegria, seu bálsamo, seu estimulante intelectual. Quando se tratava da loteria, até pessoas que mal sabiam ler e escrever pareciam capazes de cálculos complexos e impressionantes prodígios de memória. Havia toda uma classe de homens que ganhavam a vida simplesmente vendendo métodos, previsões e amuletos da sorte. Winston não tinha nada a ver com a administração da loteria, gerenciada pelo Ministério da Fartura. Mas estava ciente. Na verdade, todo mundo no partido estava ciente de que os números eram em grande medida imaginários. Pagavam-se apenas pequenas somas e os ganhadores dos grandes prêmios não existiam. Na ausência de toda a intercomunicação real entre uma parte da Oceania e outra, não era difícil fazer isso. Mas, se havia esperança, era nos proletas. Você precisava se agarrar a isso. Em palavras, soava razoável. Ao olhar para os seres humanos passando na calçada, tornava-se um ato de fé. A rua onde ele virou era uma descida. Tinha a sensação de já ter passado naquele bairro antes e calculou que havia uma rua principal não muito distante. De algum ponto à frente vinha um barulho de vozes gritando. A rua fazia uma curva fechada e terminava em um lance de degraus que desciam a uma viela funda, onde algumas barracas vendiam legumes murchos. Nesse momento, Winston se lembrou de onde estava. A viela conduzia à rua principal, e depois, da curva seguinte, a menos de 5 minutos, ficava a lojinha de antiguidades onde ele comprara o caderno sem pauta, que era agora seu diário. E em uma pequena papelaria não longe daqui, adquirira o porta-penas e o tinteiro. Parou um instante no alto dos degraus. Do lado oposto da viela ficava um pequeno bar imundo, cujas janelas pareciam congeladas, mas que na realidade estavam apenas cobertas de poeira. Um homem muito velho, curvado, mas ágil, com bigodes brancos que se mexiam como os de um camarão, empurrou a porta vai e vem e entrou. Winston, parado, observando, pensou que aquele velho decerto, com cerca de 80 anos, já estava na meia-idade quando a Revolução aconteceu. Ele e alguns poucos como ele eram os últimos vínculos que existiam agora com o mundo desaparecido do capitalismo. No próprio partido, não havia muita gente cujas ideias tivessem sido formadas antes da Revolução. A geração mais velha tinha sido em grande parte varrida nos grandes expurgos dos 50 e dos 60, e os poucos sobreviventes foram muito tempo antes ameaçados até a completa submissão intelectual. Se ainda existia alguma pessoa viva capaz de fazer um relato confiável das condições no início do século, só poderia ser um proleta. De repente, o trecho do livro de história para crianças que Winston havia copiado no diário voltou à sua cabeça. E um impulso louco o tomou. Ele entraria no bar, estabeleceria contato com aquele velho e o interrogaria. Conte-me sobre a vida quando você era menino. Como era naqueles dias? Melhor que agora ou pior?
Apressado, se não fosse o tempo para sentir medo, ele desceu os degraus e atravessou a rua estreita. Era uma loucura, sabia? Como sempre, não havia uma regra clara que proibisse conversar com proletas e frequentar os bares deles. Mas tratava-se de uma ação muitíssimo incomum para passar despercebida. Se as patrulhas aparecessem, ele poderia justificar com um ataque de fraqueza, mas não era provável que acreditassem. Ao entrar, um cheiro enjoativo de cerveja azeda o atingiu. O volume das vozes baixou pela metade. Sentia todos olhando para seu macacão azul. Um jogo de dardos na ponta oposta do salão foi interrompido por uns 30 segundos. O velho que lhe seguira estava de pé, junto ao balcão, discutindo com o barman. Um jovem parrudo, robusto, com o nariz adunco e antebraços enormes. Outro grupo, de pé ao redor, segurava copos e observava a cena. Eu falei com educação, não falei? Disse o velho, endireitando os ombros de maneira belicosa. Tá me dizendo que não tem um maldito quartilho de cerveja? E que diabos é um quartilho? Respondeu o barman, curvando-se para a frente com a ponta dos dedos sobre o balcão. Macacos me mordam. Ele se diz um barman e não sabe o que é um quartilho. Ora, um quartilho é metade de um quarto. E tem 4 quartos num galão. Vou ter que lhe ensinar até o ABC? Nunca ouvi falar, respondeu o homem seco. Litro e meio litro. É isso que a gente serve. Ali estão os copos na prateleira à sua frente. Eu quero um quartilho, insistiu o velho. Você podia tirar um quartilho muito fácil. A gente não tinha nada desses malditos litros quando eu era jovem. Quando você era jovem, a gente ainda vivia nas árvores, zombou o barman lançando o olhar para os demais clientes. Houve uma gargalhada geral, e o constrangimento causado pela entrada de Winston pareceu sumir. O rosto branco e sem barba do velho tinha ficado cor-de-rosa. Ele se virou, resmungando sozinho, e deu um encontrão em Winston, que o pegou gentilmente pelo braço. Posso lhe oferecer um trago? Você é um cavalheiro, disse o velho, endireitando os ombros de novo. Parecia não ter notado o macacão azul de Winston. Quartilho, acrescentou de modo agressivo, olhando para o barman. Um quartilho de cerveja suave. O barman serviu 2 meios litros de cerveja marrom escura em copos de vidro grosso que enxaguou em um balde sob o balcão. Cerveja era a única bebida que se conseguia em bares proletas. Não se supunha que proletas tomassem gin, embora na prática eles conseguissem obtê-lo com facilidade. O jogo de dardos recomeçara com força total, e o grupo de homens no balcão iniciara uma conversa sobre bilhetes de loteria. A presença de Winston foi esquecida por um momento. Havia uma mesa de jogo sob a janela, onde ele e o velho poderiam falar sem medo de serem ouvidos. Era muito arriscado, mas ao menos não havia teletelas no bar, um aspecto do qual Winston se certificou ao entrar. O maldito bem podia ter me dado um quartilho, rosnou o velho quando se acomodou atrás do copo. Meio litro não é o bastante. Não satisfaz. E 1 litro todo é muito. Faz minha bexiga vazar, para não falar do preço. Você deve ter visto grandes mudanças desde que era jovem, comentou Winston na tentativa de descobrir algo. Os olhos azuis pálidos do velho foram do alvo de dardos para o balcão e do balcão para a porta do banheiro masculino, como se as mudanças tivessem ocorrido no ambiente do bar. A cerveja era melhor, ele disse afinal, e mais barata. Quando eu era jovem, cerveja suave ou chopp, como a gente chamava, custava 4 centavos o quartilho. Isso foi antes da guerra, claro. Que guerra foi essa? As guerras todas, falou o velho desconversando. Pegou o copo e seus ombros se endireitaram de novo.
tudo de melhor para a sua saúde. No pescoço fino, o pomo de Adão proeminente fez um movimento bem rápido para cima e para baixo, e a cerveja desapareceu. Winston foi ao balcão e voltou com mais 2 meios-litros. O velho pareceu se esquecer do preconceito contra beber 1 litro inteiro. Você é muito mais velho do que eu, disse Winston. Já devia ser adulto quando eu nasci, e consegue lembrar como era nos velhos tempos, antes da Revolução. As pessoas da minha idade não sabem realmente nada sobre aquela época. Só podemos ler nos livros, e o que é dito nos livros pode não ser verdade. Gostaria da sua opinião sobre isso. Os livros de história dizem que a vida antes da Revolução era completamente diferente do que é hoje, que havia as mais terríveis opressões, injustiças e pobreza, piores do que qualquer coisa que se possa imaginar. Aqui em Londres, grandes parcelas da população nunca tinham o suficiente para comer, do nascimento até a morte. Metade nem tinha botas para os pés. Trabalhavam 12 horas por dia, saíam da escola aos 9 anos. Dormiam 10 pessoas em um único quarto. E ao mesmo tempo havia uns poucos, alguns milhares, chamados capitalistas, que eram ricos e poderosos. Possuíam de tudo. Moravam em lindas mansões com 30 criados. Circulavam em carros a motor e carruagens de 4 cavalos. Tomavam champanhe e usavam cartolas. De repente o velho se animou. Cartolas. Engraçado você mencionar isso. A mesma coisa me veio à cabeça ontem mesmo, não sei porquê. Estava pensando. Faz anos que eu não vejo uma cartola. Ficaram muito ultrapassadas, isso sim. A última vez que eu usei foi no enterro da minha cunhada. E isso foi em... Bem, eu não sei confirmar a data, mas deve ter sido uns 50 anos atrás. Claro que aluguei para a ocasião, você entende. A questão das cartolas não é muito importante, disse Winston com calma. O ponto é que esses capitalistas, eles e uns poucos advogados, e uns padres que viviam com eles e assim por diante, eram senhores da terra. Tudo existia para o benefício deles. Vocês, gente comum, os trabalhadores, eram os escravos deles. Eles podiam fazer o que quisessem com vocês. Podiam despachá-los de navio para o Canadá como se fossem gado. Podiam dormir com as suas filhas se quisessem. Podiam ordenar que vocês fossem açoitados com uma coisa chamada chicote. Vocês precisavam tirar o chapéu quando cruzavam com eles. Todo capitalista andava com um bando de lacaios que... O velho se animou de novo. Lacaios. Ora, tá aí uma palavra que eu não ouvi há tempos. Lacaios. Isso me leva de volta, ou se leva. Eu lembro, nossa, faz um tempão. De vez em quando ia até o Parque Hyde no domingo à tarde para ouvir os sujeitos fazerem discursos. Exército de Salvação. Católicos romanos. Judeus, indianos, tinha de todo tipo. Tinha um, eu não consigo te falar o nome, mas que orador impressionante ele era. Não tinha papas na língua, não senhor. Lacaios, ele falava, lacaios da burguesia, paus mandados da classe dominante. Parasitas, que era outro termo, e também hienas, ele com certeza os chamava de hienas. É claro que ele estava falando do Partido Trabalhista, você entende. Winston tinha a sensação de que ambos conversavam com objetivos opostos. O que eu quero mesmo saber é o seguinte. Você acha que tem mais liberdade hoje ou naquela época? Você é mais bem tratado agora? Nos velhos tempos, as pessoas ricas, as pessoas no topo. A Câmara dos Lordes, interrompeu o velho, tomado pelas lembranças. Sim, a Câmara dos Lordes, que seja. Mas o que eu pergunto é... Essas pessoas podiam tratar você como inferiores simplesmente porque eram ricas e vocês pobres? É verdade, por exemplo, que vocês precisavam chamá-los de senhor?
E tirar os chapéus quando passavam por eles? O velho pareceu refletir profundamente. Tomou cerca de um quarto da cerveja antes de responder. Sim, eles gostavam que você tocasse o chapéu ao passar por eles. Era uma forma de respeito. Eu mesmo não concordava com isso, mas fiz muitas vezes. Tinha que fazer, pode-se dizer. E era normal? E só estou repetindo o que li nos livros de história. Era normal que essas pessoas e os criados delas empurrassem vocês para a sarjeta? Um deles me empurrou uma vez, disse o velho. Me lembro como se fosse ontem. Era a noite da regata. Eles ficavam muito agitados e eu trombei com um moço na avenida Shaftesbury. Um cavalheiro e tanto ele era. De camisa, cartola, sobretudo preto. Tava andando meio em zigue-zague na calçada e trombei com ele por acidente. Ele falou, por que não olha por onde anda? E eu falei, você acha que comprou a maldita rua? E ele falou, vou arrancar fora a sua cabeça se você continuar impertinente. Eu falei, você tá bêbado. Me dá meio minuto que te denuncio para a polícia. Você não vai acreditar, mas ele botou a mão no meu peito e me deu um empurrão que quase me jogou para debaixo das rodas de um ônibus. Bem, eu era jovem naquela época. Ia sentar a mão na cara dele, mas... Uma sensação de desamparo tomou conta de Winston. A memória do velho não era nada além de um amontoado de detalhes sem importância. Uma pessoa poderia interrogá-lo o dia inteiro sem obter nenhum tipo de informação verdadeira. As histórias do partido podiam ser reais, de certa forma, até demais. Ele fez uma última tentativa. Talvez eu não tenha sido claro. O que eu estou tentando dizer é o seguinte. Você está vivo há muito tempo. Passou metade de sua vida antes da Revolução. Em 1925, por exemplo, você já era adulto. Você diria, a partir do que consegue lembrar, que a vida em 1925 era melhor do que agora ou pior? Se pudesse escolher, iria preferir viver naquela época ou agora? O velho olhou pensativo para o alvo de dardos. Terminou a cerveja mais devagar do que antes. Quando falou, foi com um ar calmo, filosófico, como se a cerveja o tivesse amansado. Eu sei o que você espera que eu fale. Você quer que eu diga que gostaria de ser jovem de novo. A maior parte das pessoas diria isso, se você perguntar para elas. Você tem saúde e força quando é jovem. Quando você chega à minha idade, nunca tá bem. Eu tenho dor nos pés e minha bexiga tá um lixo. 6 ou 7 vezes ela me tira da cama toda noite. Mas tem também vantagem em ser velho. Você não tem as mesmas preocupações. Não se enrola com mulher, e isso já é muita coisa. Eu tô sem mulher há quase 30 anos, acredite se quiser. E digo mais, sem querer ter. Esse é um audiobook por Eu Ouvi Aquele Livro. Nos acompanhe pelo YouTube e Instagram. Winston se apoiou no parapeito da janela. Era inútil prosseguir. Estava prestes a comprar mais cerveja quando o velho se levantou e foi depressa para o urinol fedorento na lateral do salão. O meio-litro extra já fazia efeito nele. Winston ficou sentado por 1 ou 2 minutos, observando o copo vazio, e mal percebeu quando seus pés o levaram para a rua. Dali a no máximo 20 anos, refletiu, a pergunta grandiosa e simples. A vida era melhor antes da Revolução do que agora? Não teria mais resposta. Mas de fato era irrespondível mesmo agora, uma vez que os poucos e dispersos sobreviventes do mundo antigo eram incapazes de comparar uma época com a outra. Lembravam-se de 1 milhão de coisas inúteis, uma discussão com um colega de trabalho, a procura por uma bomba de bicicleta perdida, o rosto de uma irmã falecida há muito tempo.
os redemoinhos de poeira em uma manhã de ventania 70 anos antes. Mas todos os fatos relevantes estavam fora do alcance de sua mente. Eram como formigas, que enxergam objetos pequenos, mas não grandes. E quando a memória falhava e os registros escritos eram falsificados, quando isso acontecia, a alegação do partido sobre ter melhorado as condições da vida humana teriam de ser aceitas, porque não existia, nem jamais poderia voltar a existir, nenhum padrão contra o qual elas pudessem ser comparadas. Nesse momento, sua linha de raciocínio foi interrompida bruscamente. Ele parou e olhou para cima. Estava em uma rua estreita com poucas lojinhas mal iluminadas, intercaladas entre casas residenciais. Logo acima de sua cabeça pendiam 3 bolas de metal desbotadas, que pareciam antes ter sido douradas. Ele pareceu conhecer o lugar. Claro, estava parado na frente da loja de antiguidades, onde comprara o diário. Uma pontada de medo percorreu. Tinha sido bem arriscado comprar o caderno, para começar, e ele havia jurado jamais chegar perto daquele lugar de novo. Mesmo assim, no instante em que se permitiu pensar livremente, seus pés o haviam levado até lá por vontade própria. Era precisamente contra impulsos suicidas desse tipo que ele esperava se proteger quando inaugurou o diário. Ao mesmo tempo, reparou que apesar de serem quase 21 horas, a loja ainda estava aberta. Sentindo que estaria menos vulnerável lá dentro do que à toa na calçada, entrou. Se alguém lhe perguntasse, poderia responder que tentava comprar lâminas de barbear. O proprietário tinha acabado de acender um lampião a óleo que soltava uma fumaça suja, porém acolhedora. Era um homem de seus 60 anos, frágil e curvado, com um nariz longo e benevolente e olhos suaves, distorcidos por óculos grossos. Seu cabelo era quase branco, mas as sobrancelhas eram grossas e ainda pretas. Os óculos, os movimentos ágeis e gentis e o fato de usar uma velha jaqueta de veludo preto davam-lhe um vago ar intelectual, como se ele tivesse sido um literato ou talvez um músico. Sua voz era suave, como se abafada, e sua pronúncia menos degradada do que a da maioria dos proletas. Eu reconheci da calçada, ele falou. Você é o cavalheiro que comprou aquele álbum de recordações muito bonito para moças. Belo papel. Ah, se era. Texturizado, creme. Era como chamava. Já não existe papel como aquele há, ouso dizer, 50 anos. Olhou para Winston por cima das lentes. Existe alguma coisa especial que eu possa fazer por você? Ou quer apenas dar uma olhada? Eu só estava passando, desconversou Winston. Apenas dando uma espiada. Não quero nada em particular. Tudo bem, disse o outro, porque não acho que conseguiria satisfazê-lo. Fez um gesto de desculpas com a mão delicada. Você vê como está. É uma loja vazia, pode-se dizer. Aqui entre nós, o comércio de antiguidades acabou. Não tem mais demanda, nem estoque. Móveis, porcelana, vidro, foi tudo se quebrando aos poucos. E é claro que a maioria das coisas de metal derreteu. Eu não vejo um castiçal de latão há anos. O pequeno espaço interno da loja estava de fato amontoado, mas não havia quase nada de valor. Era difícil andar, porque em todas as paredes estavam empilhadas incontáveis molduras. Na janela havia bandejas com porcas e parafusos, cinzéis gastos, canivetes com lâminas quebradas, relógios com mostradores embaçados que nem fingiam ainda funcionar, e bugigangas diversas. Só em uma mesinha no canto havia uma pilha de quinquilharias, caixas de rapé laqueadas, broches de ágata e coisas do tipo, que parecia interessante.
Conforme Winston se aproximava da mesa, seu olhar foi capturado por uma coisa redonda, lisa, que brilhava discretamente à luz do lampião, e ele a apanhou. Era um pedaço pesado de vidro, curvo de um lado, achatado de outro, formando quase um hemisfério. Havia uma maciez peculiar, como a da chuva, tanto na cor quanto na textura do vidro. No centro dele, ampliado pela curvatura da superfície, havia um objeto estranho, rosado, cilíndrico, que lembrava uma rosa ou uma anêmona do mar. — O que é isso? Perguntou ele, fascinado. — É um coral, disse o velho. Deve ter vindo do Oceano Índico. Eles costumavam embutir em vidro. Esse não foi feito há menos de 100 anos, mais até a julgar pela aparência. É muito lindo. É lindo mesmo, concordou o outro, mas poucos diriam isso hoje em dia. Ele tossiu. Agora, se você quisesse comprá-lo, iria lhe custar $4. Eu me lembro de quando uma coisa dessas teria valido 8 libras. E 8 libras eram... Bom, eu não sei, mas era muito dinheiro. Mas quem se importa com antiguidades originais nos dias de hoje, mesmo restando tão poucas? Winston imediatamente pagou os $4 e deslizou o objeto cobiçado para dentro do bolso. O que o atraíra não fora tanto a beleza, mas o fato de pertencer a uma era muito diferente da atual. O vidro suave, com a aparência de chuva, não se parecia com nada que já tivesse visto. Era mais interessante ainda por causa de sua aparente inutilidade. Embora ele pudesse adivinhar que no passado servira como peso de papel. Pesava bastante em seu bolso, mas por sorte não fazia muito volume. Era uma coisa estranha, até comprometedora, para um membro do partido ter em seu poder. Qualquer coisa velha, ou aliás, qualquer coisa bonita, era sempre vagamente suspeita. O velho se tornara nitidamente mais alegre depois de receber os $4. Winston se deu conta de que ele teria aceitado 3 ou até 2. Tem outra sala lá em cima que você talvez queira ver, ele sugeriu. Não tem muita coisa, só umas poucas peças. Uma luz vai bastar, se subirmos. Ele acendeu outro lampião e, curvando as costas, liderou o caminho devagar ao longo dos degraus íngremes, desgastados, e depois por uma passagem estreita até chegarem a um cômodo que não dava vista para a rua, e sim para um quintal, com piso de pedras e uma floresta de chaminés. Winston notou que a mobília estava disposta como se o lugar ainda fosse habitado. Havia uma caixa de carpete no chão, 1 ou 2 quadros nas paredes e uma poltrona funda, desmazelada, puxada para perto da lareira. Um antigo relógio de vidro, com um mostrador de 12 horas, tique-taqueava na cornija. Sob a janela e ocupando quase um quarto do cômodo, ficava uma cama enorme, ainda com colchão. Nós morávamos aqui até minha esposa falecer, justificou-se o velho. Estou vendendo a mobília aos poucos. Aí está uma linda cama de mogno, ou ao menos seria se você conseguisse tirar os percevejos dela. Mas ouso dizer que você acharia isso um tanto incômodo. Segurou o lampião no alto, para iluminar o ambiente todo, e na atmosfera fraca e quente o lugar pareceu até convidativo. Passou pela cabeça de Winston a ideia de que não seria difícil alugar o quarto por uns poucos $, por semana, se ele se atrevesse a correr o risco. Era um pensamento louco, impossível, que deveria ser reprimido. Mas o quarto havia despertado nele uma espécie de nostalgia, de memória ancestral. Parecia-lhe saber exatamente como era sentar-se em um quarto como aquele, em uma poltrona perto de lareira aberta, com os pés no anteparo e uma chaleira no fogo, totalmente sozinho e seguro.
ninguém a vigiá-lo, sem nenhuma voz a persegui-lo, sem nenhum ruído, exceto o chiado da chaleira e o tic-tac amigável do relógio. E sem teletela, ele não pôde evitar murmurar. Ah, disse o velho, eu nunca tive essas coisas. Caras demais e por algum motivo nunca senti necessidade. Agora, aquela é uma boa mesa expansível ali no canto. Embora, claro, você fosse precisar de dobradiças novas se quisesse usar as abas. Havia uma pequena estante de livros no outro canto, e Winston já estava interessado nela. Mas não tinha nada de bom. A caça e a destruição de livros foram executadas nos bairros proletas com o mesmo rigor de todos os demais lugares. Era muito improvável que ainda existisse, em algum lugar da Oceania, um exemplar de livro impresso antes de 1960. O velho, ainda segurando o lampião, estava de pé na frente de um quadro com uma moldura de jacarandá que pendia do outro lado da lareira, em frente à cama. Agora, se por acaso você estiver interessado em imagens antigas, ele começou delicadamente. Winston se aproximou para examinar. Era uma gravura em aço de um edifício oval com janelas retangulares e uma pequena torre na frente. Havia um corrimão em toda a volta do edifício, e nos fundos o que parecia ser uma estátua. Ele observou por alguns instantes. Parecia vagamente familiar, embora não se lembrasse da estátua. A moldura está presa à parede, disse o velho, mas eu posso desparafusar para você ver se quiser. Eu conheço esse prédio, comentou Winston, afinal. Agora é uma ruína. Fica no meio da rua, na frente do Palácio da Justiça. Isso mesmo, na frente da corte. Foi bombardeada há muitos anos atrás. Antes tinha sido uma igreja. Igreja de São Clemente Dinamarquesa era o nome. Ele sorriu, desculpando-se, como se estivesse consciente de dizer algo um tanto ridículo, e acrescentou: laranjas e limões de baixa acidez. Cantam os sinos de São Dinamarquês. O que é isso? Ah, laranjas e limões de baixa acidez cantam os sinos de São Dinamarquês. Era uma rimazinha que existia quando eu era criança. Como continua eu não me lembro, mas sei como termina. Cá está uma vela para iluminar o seu caminho. Cá está um machado para decepar um menininho. Era um tipo de dança. Eles levantavam os braços e você passava por baixo. Quando chegava o cá está um machado para decepar um menininho, eles baixavam os braços e te prendiam. Era só com nomes de igrejas. Todas as igrejas de Londres estavam incluídas, quer dizer, as principais. Winston tentou cogitar a que século a igreja pertenceria. Era sempre difícil determinar a idade de uma construção de Londres. Qualquer coisa vultosa e impressionante, se fosse razoavelmente nova na aparência, era logo reivindicada como se tivesse sido construída na Revolução. Ao passo que qualquer coisa obviamente de uma data anterior era atribuída a um período obscuro chamado Idade Média. Os séculos de capitalismo eram considerados vazios, como se não tivessem produzido nada de valor. Não se aprendia história baseada na arquitetura mais do que se aprendia nos livros. Estátuas, inscrições, memoriais fúnebres, nomes de ruas. Tudo que pudesse jogar luz sobre o passado fora sistematicamente alterado. Nunca soube que tinha sido uma igreja, disse Winston. Ainda existem várias, de fato, apesar de terem ganhado outros usos. Agora, como era mesmo aquela rima? Ah, lembrei. Laranjas e limões de baixa acidez. Cantam os sinos de São Dinamarquês. Passe para cá um dinheirinho. Estamos na igreja de São Martinho. Pronto. E é só até aí que consigo lembrar. Dinheirinho era como chamávamos uma moeda parecida com 1 centavo.
Onde ficava a São Martinho? São Martinho ainda está de pé. Fica na Praça Vitória, ao lado da galeria de fotos. Um prédio com um tipo de pórtico triangular e pilares na frente, e uma grande escada. Winston conhecia muito bem o lugar. Era um museu usado para exibição de vários tipos de propaganda, desde modelos de escala de foguetes lançadores de bombas até fortalezas flutuantes, reproduções de cera ilustrando as atrocidades inimigas e coisas do gênero. São Martinho dos Campos era o nome, complementou o velho, apesar de eu não lembrar de campo nenhum naquela época. Winston não comprou a gravura. Seria a posse de algo ainda mais absurdo que o peso de papel, e impossível de levar para casa, a menos que fosse tirada da moldura. Ele se deixou ficar ali por mais alguns minutos, conversando com o velho cujo nome, descobriu, não era Weeks, como se poderia supor pela inscrição na frente da loja, e sim Charrington. O Sr. Charrington, pelo visto, era um viúvo de 63 anos, que ocupava aquela loja havia 3 décadas. Ao longo de todo esse tempo, pretendera alterar o nome na vitrine, sem nunca chegar ao ponto de efetivamente fazê-lo. Durante todo o tempo em que conversaram, a rima parcialmente lembrada ficou martelando na cabeça de Winston. Laranjas e limões de baixa acidez. Cantam os sinos de São Dinamarquês. Passe pra cá um dinheirinho. Estamos na igreja de São Martinho. Era curioso como, ao cantá-la para si mesmo, ele tinha a impressão de ouvir os badalos, os sinos de uma Londres perdida que ainda existia em algum lugar ou outro, disfarçada e esquecida. De um campanário fantasma a outro, Winston teve a impressão de ouvir sinos repicar. No entanto, até onde conseguia se lembrar, nunca os havia escutado na vida real. Afastou-se do Sr. Charrington e desceu a escada sozinho, para não deixar que o velho visse escrutinar a rua antes de sair pela porta. Já estava decidido a, depois de um intervalo adequado, de digamos um mês, correr o risco de visitar a loja de novo. Talvez não fosse mais perigoso do que se esquivar de uma noite no centro comunitário. A parte mais séria do desatino tinha sido, em primeiro lugar, voltar lá depois de comprar o diário, e sem saber se o proprietário era confiável. Porém o fizera. Sim, pensou de novo. Voltaria à loja. Compraria mais velharias e bobagens bonitas, como a gravura de São Clemente dinamarquês, que tiraria da moldura e levaria para casa escondida no forro do macacão. Retiraria da memória do Sr. Charrington o resto daquele poema. Até o plano louco de alugar o quarto de cima passou de novo por sua cabeça. Por talvez 5 segundos, a alegria o tornou descuidado, e ele pousou o pé na calçada sem mais cautela, além de uma espiada preliminar através da vitrine. Havia até começado a murmurar uma melodia improvisada. Laranjas e limões de baixa acidez. Cantam os sinos de São Dinamarquês. Passe para cá um dinheirinho. De repente, seu coração pareceu congelar e seus intestinos se encheram de água. Uma pessoa de macacão azul vinha descendo a rua a menos de 10 metros. Era a moça do departamento de ficção, a moça de cabelo preto. A iluminação estava falhando, mas não foi difícil reconhecê-la. Ela o fitou diretamente no rosto e depois se afastou depressa, como se não o tivesse visto. Por alguns segundos, Winston travou. Depois virou à direita e começou a caminhar lentamente, sem perceber de imediato que estava na direção errada. De todo modo, uma questão tinha se resolvido. Já não havia dúvida de que a moça o estava espionando. De certo, o seguira até ali, porque não era crível que, por puro acaso, ela estivesse andando na mesma noite, na mesma viela secundária obscura, a quilômetros de distância das regiões em que membros do partido moravam. Seria coincidência demais.
Se ela era de fato uma agente da polícia do pensamento ou apenas uma espiã amadora agindo como uma oficial, não fazia diferença. Bastava que o vigiasse. Provavelmente ela o vira entrar no bar também. Andar era um esforço. O peso de vidro no bolso batia contra sua coxa a cada passo. E ele foi estúpido o suficiente para pegá-lo e jogar fora. A pior coisa era a dor de barriga. Por alguns minutos teve a sensação de que morreria se não conseguisse chegar logo a um banheiro. Mas não haveria um banheiro público em um bairro como aquele. Depois o espasmo cessou, deixando uma dor latente. A rua era um beco sem saída. Winston estancou. Ficou por vários segundos parado, pensando vagamente no que fazer. Então virou-se e refez os passos em sentido oposto. Enquanto se virava, ocorreu-lhe que tinha cruzado com a moça apenas 3 minutos antes, e que se corresse poderia alcançá-la. Se a seguisse até chegarem a um lugar tranquilo, poderia amassar-lhe o crânio com um paralelepípedo. O pedaço de vidro em seu bolso seria pesado o suficiente para o serviço. Mas logo abandonou a ideia, porque até mesmo pensar em fazer algum esforço físico era insuportável. Ele não conseguiria correr, muito menos desferir um golpe. Além disso, ela era jovem e vigorosa, iria se defender. Winston pensou também em correr até o centro comunitário e lá ficar até que o lugar fechasse, de modo a estabelecer um álibi parcial para a noite. Mas isso também era impossível. Uma exaustão mortal tinha tomado conta dele. Só queria chegar logo em casa, sentar-se e ficar quieto. Passava das 22 horas quando ele voltou ao apartamento. As luzes seriam apagadas na rua principal às 23h30. Entrou na cozinha e engoliu um copo quase cheio de gin Vitória. Depois foi até a mesinha da reentrância, sentou e tirou o diário da gaveta. Mas não o abriu de imediato. Na teletela, uma voz feminina metálica guinchava uma canção patriótica. Ele ficou sentado, encarando a capa marmorizada do caderno, tentando sem sucesso expulsar aquela voz de sua consciência. Era à noite que eles vinham buscá-lo, sempre à noite. A coisa apropriada a fazer era se matar antes que eles o pegassem. Com certeza algumas pessoas faziam isso. Muitos desaparecimentos eram na verdade suicídios. Mas seria preciso uma coragem desesperada para se matar em um mundo em que armas de fogo ou algum tipo rápido e seguro de veneno eram totalmente inacessíveis. Ele pensou, um pouco assustado, na inutilidade biológica da dor e do medo. A traição do corpo humano, que sempre se congela na inércia no exato momento em que um esforço extra é necessário. Poderia ter silenciado a moça de cabelo preto se tivesse agido depressa. No entanto, precisamente por causa do perigo extremo que corria, perdera o poder de agir. Ocorreu-lhe que, em momentos de crise, uma pessoa nunca luta contra um inimigo externo, mas sim, sempre contra si mesmo. E agora, apesar do gin, a dor galopante em sua barriga tornava impossível algum raciocínio. Isso acontecia, percebeu, em todas as situações aparentemente heróicas ou trágicas. No campo de batalha, na câmara de tortura, no navio que afunda. As questões que você combate são sempre esquecidas, porque o corpo incha até preencher todo o universo. E mesmo quando você não está paralisado pelo medo ou gritando de dor, a vida a cada momento é uma luta contra a fome ou o frio, ou a privação de sono, contra um estômago revirado ou uma dor de dente. Winston abriu o diário. Era importante anotar alguma coisa. A mulher na teletela começou uma nova música. A voz parecia entrar no cérebro dele como cacos de vidro.
Tentou pensar em O'Brien, por quem ou para quem o diário era escrito. Mas em vez disso, começou a pensar nas coisas que lhe aconteceriam depois que a polícia do pensamento o levasse. Não teria importância se o matassem imediatamente. Ser morto era o que você esperava. Mas antes da morte, ninguém falava dessas coisas, ainda que todo mundo soubesse. Havia a rotina da confissão, que precisava ser cumprida. O retraimento no chão, aos gritos por misericórdia. O estado de ossos partidos. Os dentes esmagados. Os coágulos sangrentos no cabelo. Por que você precisava passar por aquilo, se o fim era sempre o mesmo? Por que não era possível eliminar alguns dias ou semanas da vida? Ninguém jamais tinha escapado de ser descoberto e deixado de confessar. Uma vez que tivesse sucumbido ao pensamento, era certo que, em determinado intervalo, você estaria morto. Por que então aquele horror, que nada alterava, precisava ser incorporado ao futuro? Ele tentou, com um pouco mais de sucesso, invocar a imagem de O'Brien. Abre aspas. Nós vamos nos encontrar em um lugar onde não há escuridão. Fecha aspas. O'Brien lhe tinha dito. Winston sabia o que isso significava, ou achava que sabia. Esse lugar era o futuro imaginado, que uma pessoa jamais veria, mas que através do pressentimento poderia ser misticamente compartilhado. Porém, com a voz da teletela perturbando seus ouvidos, ele não conseguia manter a linha de raciocínio. Pôs um cigarro na boca. Metade do tabaco caiu prontamente em sua língua. Um farelo amargo que era difícil cuspir. O rosto do grande irmão invadiu sua mente, tomando o lugar de O'Brien. Tal como havia feito uns poucos dias antes, ele tirou uma moeda do bolso e a observou. O rosto o encarou. Sério, calmo, protetor. Mas que tipo de sorriso se escondia atrás do bigode preto? Como se nos fúnebres repicando, as palavras lhe voltaram. Guerra é paz. Liberdade é escravidão. Ignorância é força.